Amigos, amigas, irmãos, irmãs, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Quero convidá-los a assistir estes vídeos tanto no Facebook como também no YouTube, onde nós temos o canal Reverendo José Fernandes. Quero também convidá-los, principalmente aqueles que moram em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde nós estamos, para fazerem-nos uma visita na Igreja Batista Centenário do Povo. Essa igreja fica na Rua Perseverança, número 21, no bairro Amambaí, aqui em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Você que mora em outras cidades do estado, estando aqui, também está convidado a estar conosco neste estudo bíblico. Todos os domingos de manhã, ali nós nos reunimos para estudar a Bíblia, versículo por versículo. É um estudo bastante interessante. Você está convidado a estar conosco. Mas, se for de outro estado, de outro lugar, até de outro país, né? Por que não? E está nos assistindo por aqui, pelas mídias sociais, que é um recurso que nós temos. Pois bem, então vamos lá. O assunto de hoje está na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 35, é a continuação daquilo que fazemos na igreja. Nós estamos fazendo isso lá na igreja e fazendo aqui para você também participar conosco nesse estudo. E Romanos 8,35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. E lá no versículo 37, é interessante que eu acrescente aqui, vou estar fazendo isso várias vezes, porque esse versículo 37 não pode deixar de fazer parte sempre deste estudo e desta mensagem que nós estamos fazendo aqui. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aqui está a bênção. Primeiro nós vimos ali o apóstolo Paulo falando que fazendo uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? E estas perguntas, elas já estão embutidas uma resposta que é a seguinte: ninguém. A pergunta já para o cristão, para aquele que crê em Deus, para aquele que está no amor de Cristo, está unido com Cristo, seguindo Cristo, amando Cristo, que nasceu de novo pela metamorfose espiritual do Espírito Santo, de João 3,3, que é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus. Essa pessoa nada poderá separar do amor de Cristo, porque ele tem uma experiência sobrenatural com Cristo. Ele está participando, ele está usufruindo, gozando do amor de Cristo na sua vida, mas que ele também tem uma experiência com Cristo, com Deus. E aí o apóstolo faz essa pergunta: quem nos separará? A resposta já está subtendida por aqueles que estão nas condições que eu já me referi anteriormente. Aqueles que já nasceram de novo, já estão com Cristo, reinando com Cristo, vivendo com Cristo. A resposta é óbvia: ninguém. Ninguém. Mas eu preciso falar do que o apóstolo Paulo está falando, de coisas
e coisas que não, assim, materialmente, não são coisas boas. Tudo aqui que ele fala, tribulação. Tribulação. Quando a gente pensa em tribulação, a gente já pensa logo em coisas ruins. Ter uma tribulação não é uma coisa boa. E ele continua a lista de coisas que possivelmente para aquele que não tem experiência com Deus ou com Cristo, aquele que não passou pela metamorfose espiritual do novo nascimento, da regeneração, essas coisas são muito fortes para fazê-lo desviar do caminho. E ele continua dizendo, angústia. Angústia? Sabe o que é uma angústia? O que é uma pessoa angustiada? O que é a pessoa estar sofrendo por uma angústia? Angústia é um beco sem saída, a pessoa que está ali num beco sem saída, não vê saída. Então, isso poderia separar-nos do amor de Cristo? Não. Se nós temos a metamorfose, já passamos pela metamorfose espiritual? Não. Perseguição? Perseguição? Tem perseguição? Já teve bastante. O cristianismo primitivo passou por grandes perseguições e martírio. Se a gente vai lá na história primitiva, nós vamos encontrar martírios de cristãos. Pela perseguição, primeiro dos judeus, que eles não aceitaram Jesus como Messias, e eles perseguiam os cristãos porque os cristãos falavam que Jesus era o Messias. Mas depois pelos romanos, que também perseguiam os cristãos, porque o imperador romano, que era César, era senhor, era o Kyrios no grego, senhor. Não podia ter outro senhor. Mas os cristãos falavam que Jesus era o senhor. Então era preciso perseguir os cristãos porque eles estavam substituindo o imperador, o senhor imperador, por um outro, que era Jesus, que era o Senhor Jesus. Então eles eram perseguidos e até martirizados por isso. E a Bíblia diz que eles se sentiam felizes por sofrer perseguição. Como pode? Mas se sentiam felizes, sim, porque eles, na imaginação deles, eles pensavam, Cristo, o Senhor, sofreu perseguição, por que nós não? E aí eles se sentiam felizes por ser perseguidos. E diz a fome é uma dor. Desculpa. A dor é uma fome. É uma fome das mais terríveis. Mas a fome que eles sentiam e eles podiam padecer era, primeiro, pela pobreza, segundo, porque a situação, até a situação do mundo daquela época, era muito ruim. Então passavam por fome, sim. A nudez era pela mesma razão. Falta de recursos que eram muito precários. O mundo daquela época era muito menos desenvolvido na questão de vestuário, de roupas, de tecidos, essas coisas que a tecnologia trouxe, né? Que barateou e também progrediu na qualidade. Naquele tempo, não. A pessoa vestia com qualquer coisa, porque não era fácil ter o tecido. Se a pessoa ela era perseguida, se ela era menosprezada pela sociedade, pelos poderes constituídos, pelo sistema, ele tinha nudez. Não porque ele gostasse disso, mas porque não tinha como comprar roupas. Isso acontece até hoje, mas muito menos. E quem é do século passado viu essas coisas aqui no Brasil também. Perigo.
pelas mesmas situações. Perigo, perseguição, tudo isso trazia perigo. Pela situação que eles viviam, de necessidades de toda a natureza, aí havia muito perigo, porque hoje também há da delinquência, da bandidagem. Essas coisas sempre existiu. Assaltantes, sempre existiu. Jesus contou a parábola do samaritano lá em Lucas, falando disso, que o assaltante assaltou aquele samaritano, o samaritano é que deu a ajuda, né? Mas aquela pessoa era um judeu que foi assaltado. Então a bandidagem sempre existiu. O perigo sempre existiu. E aí ele termina falando a espada, sabe? Porque a espada era a maneira com que eles eram martirizados. A espada era a arma branca que eles usavam, que os bandidos, né, as pessoas também podiam usar. Enfim, então era ali uma relação de sofrimento muito grande, de coisas que poderia desviar a pessoa da fé. A pessoa iria dizer, mas eu aceitei esse Cristo, esse Deus, e estou passando por tudo isso? Meu prezado irmão, minha prezada irmã, meu amigo, minha amiga, ser cristão, ser crente, não isenta você de nenhum sofrimento. E, aliás, pode até fazer com que a pessoa passe por isso, contribuir para que a pessoa passe por algum sofrimento. Mas tem uma coisa que eu disse aqui no começo, no versículo 37. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aqui que está a graça. Ser mais do que vencedor por aquele que nos amou. Então, passa por todas essas coisas, passamos por todas essas coisas, passamos. Mas, no fim, nós somos vencedores. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, se você está passando por tribulação, por coisas por sofrimento dessa natureza, de saúde e tudo mais, tem essa mensagem para você, essa promessa para você. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. E estas coisas nos trazem experiência. São necessárias para que passemos por uma experiência como o ouro passa pelo fogo, para ser provado se ele é ouro mesmo. Ele tem um teste de fogo. Lá nós lemos Daniel que que Daniel e os seus amigos passaram pela fornalha ardente. Pela fornalha ardente. Então, muitas vezes a gente passa pela fornalha ardente, mas somos mais do que vencedores em tudo isso, por aquele que nos amou. E a gente não vai desistir, a gente vai permanecer e vai ficar firme e vai ter muita experiência com Deus, passando por essas coisas. Às vezes é necessário passarmos. Deus deixa a gente passar para experiência de vida, para vermos a vitória. Se não passar por lutas, não tem vitória. E costuma-se dizer que depois da tempestade vem a bonança. Então, meu irmão, fique firme, creia no Senhor, que você vencerá. Se você está passando por essas provas, por essas provações, você vencerá, será bem-aventurado. Que Deus o abençoe você, sua família, e que tenha uma semana abençoada com o Senhor. Deus abençoe a todos. Amém.